Real Madrid versus Barcelona? Brasil versus Argentina? Boca Juniors e River Plate? Que nada, o maior clássico do mundo aqui na Botões Clássicos é Beatles versus Rolling Stones. No Patrão Tá Onde hoje? O maior derby do rock. Tamo junto! Salve, salve, meus amigos e amigas! Estamos aqui hoje nesse episódio mais do que especial, um episódio rock and roll de verdade, né? Podemos falar aí que sejam as duas principais bandas da história do rock. Mas antes disso, eu queria mandar aquele recadinho, ó, se inscreve aqui, compartilha com os amigos. Se o seu amigo não gosta de futebol de botão, não gosta de futebol, não tem problema, ele vai gostar desse episódio que tá muito legal. Vai acontecer uma partida aqui entre Beatles e entre Rolling Stones. Se o placar você achou justo ou é aquilo que acontece no futebol, né? Nem sempre quem joga melhor ganha a partida. E se tem um fã tão fanático quanto um fã de futebol, é um fã de banda de rock, né? Começa o grande desafio, começa o maior clássico do rock. Primeiro lance da partida, a gente tem aqui, ó, 13 álbuns de estúdio da banda de Liverpool, que gravou seu primeiro disco em 63. 13 álbuns inéditos. Já os Stones, que gravou seu primeiro álbum em 64, completou 29 álbuns de estúdio. Então é isso, 1-0 Stones. A partida começa, Stones já abre o marcador, vencendo por 1-0. Desses 13 álbuns, os Beatles venderam 600 milhões de cópias, isso mesmo, 600 milhões de cópias. E os Stones, que lançaram 29 discos, 250 milhões de discos, é o empate! Beatles 1-1! Billboard, que, né, foi sempre considerada ali a principal lista dos recordes de tempo entre os top 10, quem ficou mais tempo em primeiro. Os Beatles ficaram 132 semanas em primeiro lugar, o que equivale a quase 3 anos em primeiro lugar. Já os Stones conseguiram bom número também, mas apenas 38 semanas. Então os Beatles viram o marcador. Beatles 2-1 Beatles, tem muito jogo pela frente ainda. Os Beatles tiveram apenas 10 anos de carreira, ali de 60 a 70, 10 anos apenas de carreira, foi um cometa. Já os Stones vai completar, né, em 2022, 60 anos de carreira. Então é o gol de empate! Em 1965, os Beatles fizeram o primeiro show em estádio aberto. Mais de 55 mil pessoas no Shea Stadium em Nova York, que é um campo de beisebol. Foi aquela loucura toda, é um show famoso, e que eles já comentaram em algumas entrevistas que eles não se ouviam, né? Eles tocavam ali por intuição. Em 2006, os Stones fizeram o maior show da história, entraram para o livro dos recordes como o maior show de um grupo de rock, da música pop. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram o show, aquele famoso show em Copacabana, Rio de Janeiro. Os Stones marcam o terceiro. O disco mais vendido dos Beatles foi o famoso Sgt. Pepper's e dos Stones, Some Girls. E agora, é gol dos Stones ou é gol dos Beatles? Beatles, com 32 milhões de cópias, Sgt. Pepper's é o disco mais vendido da história dos Beatles. E dos Stones, Some Girls vendeu cerca de 10 milhões de cópias. Então, tá empatada a partida, 3-3. 3-3, que partida emocionante, público brasileiro! A maior premiação da música é considerada, né, pelos críticos, é o Grammy. E quem será que faz esse quarto gol? Beatles ganhou, durante esses 10 anos de história, 7 Grammys. 7 Grammys em 10 anos, quase um por ano, hein? Já os Stones ganharam apenas 3. É gol dos Beatles! A gente tá falando muito de prêmios lá na década de 60, né? Então vamos falar agora de rede social. Quem tem mais seguidores nas redes sociais, Beatles ou os Rolling Stones?
No Instagram, os Beatles têm 3,6 milhões de seguidores. No Facebook, 37 milhões. E no YouTube, 5,65 milhões. Totalizando 46,25 milhões de seguidores. Os Stones no Instagram têm 2,8 milhões. No Facebook, 18 milhões. E no YouTube, 2,34 milhões. São números expressivos, mas que totaliza cerca de 23 milhões de seguidores. Os Beatles têm o dobro que os Stones de seguidores nas redes sociais. E então é mais um golaço dos Beatles! O placar segue 5-3 para os Beatles, hein? O placar elástico, como eram os resultados nos anos 60, né? Muitos gols, o futebol era ofensivo. Mas agora vamos lá. Quem era o camisa 10 dos Beatles? Na opinião do Patrão Taon, sem sombra de dúvida, é John Lennon, o maior Beatle da história. E do lado dos Stones, Mick Jagger, que eu coloquei ele até aqui no gol, ó. Mick Jagger, que tem a sua boca estilizada por Andy Warhol, virando o logo dos Stones. E aqui tá o John Lennon, os dois goleiros aqui marcando presença, que são camisa 10, mas também, para dar um destaque especial no time de botão aqui, coloquei como goleiro. O camisa 10 John Lennon, na rede de streaming Spotify, a principal rede aí de música, né, digital, ele tem uma média de 9 milhões de ouvintes. Mesmo morrendo lá nos anos 80, episódio já famoso, dia 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, mesmo depois de tanto tempo, o John Lennon tem 9 milhões de ouvintes mensalmente. Mick Jagger tem no Spotify 1.200.000 ouvintes mensais. John Lennon dá uma lavada no Mick Jagger, fica até chato continuar, mas vamos dar mais um número aqui. Imagine, a principal música, né, da carreira solo do John Lennon, ela já foi escutada no Spotify 357 milhões de vezes. Já a principal música da carreira solo do Mick Jagger, Dancing in the Street, ela foi ouvida 25 milhões. John Lennon com 9 discos solos e Mick Jagger com apenas 4 discos solos, dá aquele placar final, né? Beatles 6, Rolling Stones 3 e apita o árbitro. Fim de partida. The Beatles, os besouros de Liverpool, a maior banda da história do rock. E aí, pessoal, curtiu? Episódio diferente, né? Manda aqueles comentários do que gostou, do que não gostou. Qual seria o time, né, que representaria bem os Beatles? Qual seria o time que representaria bem os Stones? E agradecendo sempre a você que curte aí o Patrão Taon. Tamo junto!